Fique aqui com o seu professor de Direito Constitucional, Davidson Moraes. E nós vamos agora iniciar uma matéria, só que nós vamos falar desse assunto de forma atualizadíssima. Então você que é aluno aqui do Agora Eu Passo, você está recebendo esta aula totalmente atualizada, porque nós vamos falar sobre segurança pública, a qual está disposta no artigo 144 da Constituição Federal, que teve alterações. Então, o artigo 144 sofreu alterações agora com a recente emenda constitucional 104 de 2019. Você já sabe do que trata esta emenda constitucional? Eu te asseguro que o resultado desta emenda constitucional foi uma vitória muito grande, principalmente para os servidores que antes eram chamados de agentes penitenciários, agentes de cadeia e afins. Mas fica calmo que eu vou te explicar todos esses detalhes agora. Vamos ao que interessa. Segurança Pública, artigo 144, ok? Quando nós falamos de segurança pública, nós falamos de polícia, em regra geral, ok? Estamos falando de polícia. O que você precisa saber em segurança pública para acertar as questões do seu concurso? Você precisa saber quem faz parte da segurança pública, ou seja, quais são os órgãos que compõem a segurança pública. E eu vou trazer aqui de forma esquematizada quais são os órgãos que compõem a segurança pública e quais são as funções de cada órgão desses que compõem a segurança pública. E aí você vai com certeza brocar lá na sua prova, ok? Então venha comigo, preste atenção aqui. Falamos de segurança pública, nós dividimos a segurança pública em dois tipos de polícia, ok? Então estes órgãos, eles estão divididos em dois tipos de polícia. Nós temos inicialmente aqui a polícia administrativa, ok? Vou colocar aqui ADM, ó, polícia administrativa, primeira parte. Eu tenho também um outro tipo de polícia, que se chama, ó, polícia judiciária, ok? Então, sabemos que há polícias administrativas e polícias judiciárias. A polícia administrativa, ela serve para quê? Qual é a função da polícia administrativa? Vou dizer para você agora. A polícia administrativa, ela serve para prevenir, ó, prevenção ou evitar o cometimento do crime. Então, as polícias administrativas, elas servem para prevenção do crime, ou seja, busca-se evitar o cometimento do crime, ok? Então, a polícia administrativa existe para não deixar que o crime aconteça. Quem são os órgãos que compõem a polícia administrativa? Calma, calma que eu já chego lá. Já a polícia judiciária, ela tem uma outra função. Enquanto a polícia administrativa previne, a polícia judiciária, ela, em regra, serve para investigar, ó, investigação e também repressão, tá? Repressão. Então, polícia judiciária, em regra, serve para investigar e para reprimir, ok? Então, quando que há a participação da polícia judiciária? Geralmente, a polícia judiciária, ela atua
depois do cometimento do crime, ok? Depois do cometimento do crime. Então, a polícia administrativa falhou, houve o cometimento do crime, aí surge agora a polícia judiciária para investigar. Aí nós temos o conhecido, o famoso inquérito policial. É uma das formas de investigação. A polícia judiciária também faz a repressão. Essa repressão é com a investigação, chega-se à autoria e à materialidade, e agora eu posso fazer a prisão desta pessoa. Só que eu quero estabelecer aqui um ponto de equilíbrio com você. As polícias administrativas também podem reprimir, ok? Elas também podem reprimir. Se no momento que ela está prevenindo o crime, ela se depara com um cometimento do crime, ela pode atuar naquele momento como uma polícia de repressão. Então, o cidadão estava cometendo um ato ilícito, foi flagranteado, o flagrante delito, polícia foi lá, por exemplo, a polícia militar, deu voz de prisão para ele. Então, a polícia militar, que em regra assume a função de polícia administrativa, polícia preventiva, polícia que evita crime, deixou o crime acontecer, mas estava próximo e reprimiu o crime. Mas a regra, a principal característica da polícia administrativa é prevenir, é evitar o cometimento do crime. Só que eu quero estabelecer um outro ponto de equilíbrio com você. Qual é o outro ponto de equilíbrio? Entenda, aqui você está vendo polícia judiciária. Não caia na bobeira de pensar que porque está escrito polícia judiciária, estas polícias que já vou lhe dizer, pertencem ao poder judiciário. Negativo, ó. Estas polícias, elas pertencem, ó, ao poder executivo, ok? Executivo. Elas assumem o papel de auxílio ao poder judiciário? Sim. Por exemplo, durante um processo penal, o magistrado, o juiz, pode se valer da polícia judiciária para cumprir determinadas ordens do juiz. Por exemplo, a condução coercitiva de uma pessoa ou a prisão preventiva de uma pessoa, tudo isso vai ser efetivada pela polícia judiciária. Tá claro até aqui? Certo? Entendido? Muito bem. Só que a polícia administrativa e a polícia judiciária, ela também tem um desdobramento entre polícias de órbita federal e polícia de órbita estadual. Porque eu não tenho polícias na órbita municipal. Não tem polícia no Brasil, polícia municipal. Eu só tenho polícias lá no âmbito federal ou no âmbito estadual. Vamos entender agora. Então vem comigo, acompanha comigo aqui, ó. A polícia administrativa na órbita federal, olha aqui, na órbita federal, quem faz parte da polícia administrativa na órbita federal? Vou lhe dizer agora. Quem faz parte? Aqui eu posso trazer uma das mais conhecidas, que é a Polícia Rodoviária Federal. Então, daqui a pouco, eu e você vamos discutir. Nós vamos saber quais são as funções destas polícias. Uma outra polícia que é administrativa da órbita federal é uma que não é conhecida, mas existe, ó, na teoria. Polícia Ferroviária Federal. Fala para mim, você conhece algum policial ferroviário federal? Eu nunca nem ouvi falar. Nunca ouvi falar. Só sei que existe na Constituição, mas na prática mesmo nunca ouvi. Não tenho vizinho, não tenho parentes, não tenho conhecido nem desconhecido que é policial ferroviário federal, mas está lá na Constituição que
Na órbita federal, nós temos como polícia administrativa a Polícia Ferroviária Federal. Ok? Muito bem. Agora, no âmbito estadual, muito bem, olha lá, ó. No âmbito estadual, eu tenho agora, ó, estadual, eu tenho outras polícias, tá? Então, federal, no âmbito de polícia administrativa, tem PRF e Polícia Federal. Muito bem. Agora, no âmbito estadual, quem é a polícia administrativa? Aqui eu tenho a gloriosa, a conhecida Polícia Militar, a qual fiz parte por 6 anos, com muito orgulho, tá? Então não são valorizados como deveriam, mas faz um serviço fantástico. Se não fosse a Polícia Militar, este Brasil já tinha virado de ponta cabeça. Quer ver um exemplo? Olhe quando as polícias militares fazem greve nos seus estados. O caos que vira. Eu lembro que uma vez eu estava no estado da Bahia, no ano de 2014, salvo engano, e a Polícia Militar estava em greve. Eu vi, com estes olhos, que a terra não há de comer. O quê? Pessoas saindo da Casas Bahia, com geladeira nas costas, televisão. Pagou quanto? Nada. Meteu a mão grande e levou. Que absurdo. Mas não tinha polícia na rua, deu no que deu, ok? Então, qual é um outro órgão de âmbito estadual que pertence à polícia administrativa? Você sabe qual é? Qual? Diga pra mim. Pode falar. Isso mesmo, ó. Corpo de Bombeiro Militar. Eu estou na Polícia Administrativa ainda, na Polícia Administrativa, tá? Então, os corpos de bombeiros militares, eles estão incluídos lá nos órgãos de segurança pública. E nesta divisão, ele configura-se aqui, olha, como Polícia Administrativa no âmbito estadual. Tem uma função diferente da PM, mas está lá como fazendo parte. Por exemplo, lá no estado em que fui policial militar, o estado do Paraná, um grande abraço para os meus amigos paranaenses, em especial para os meus amigos de farda, né? Lá, o Corpo de Bombeiro e a PM, eles são subordinados, né, ao mesmo comando, entre aspas, assim, eles estão tudo dentro da mesma casa. Todo mundo é polícia, com a diferença que o Corpo de Bombeiro Militar, ele faz parte, né, de uma atividade diferenciada, mas você pode muito bem dizer que um bombeiro militar é um policial, tranquilamente, ok? Entendido isso aqui, nós vamos agora para a Polícia Judiciária. Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, nós vamos voltar aqui do mesmo jeito, ó, vou mudar aqui. Polícia Judiciária, no âmbito federal, eu tenho quem? Quem é a minha polícia judiciária, polícia de investigação, de repressão na órbita federal? Quem é? Fale o nome daqueles homens de preto. Como é? Isso mesmo. Ó, eu tenho aqui a conhecidíssima, a famosa, a desejada de coração. Estaremos lá em breve. E ó, Polícia Federal. Então, a Polícia Federal é um órgão da segurança pública que nessa divisão aqui de Polícia Judiciária na órbita federal está lá, ó, Polícia Federal, Polícia Judiciária, ok? Na órbita federal. Muito bem, mas temos também aqueles que trabalham muito, tá? Um grande abraço também para os amigos aí das polícias estaduais, as polícias judiciárias estaduais, né? Então aqui, olha, no âmbito estadual, eu tenho quem? Quem? Fale o nome deles aí para mim. Muitos lá no Paraná é preto também, outros estados têm cores, né, um pouco mais diferentes, mas geralmente é preto. Então eu tenho aqui a PC,
padrão, top das galáxias, Polícia Civil, tá? Então você que está se preparando talvez para um concurso de polícia, é uma boa carreira, já passei em alguns concursos de Polícia Civil, vale a pena, tá? Então vai para cima. Agora, se não é a tua área, vai estudando aí até chegar a tua vez. Então, ó, Polícia Judiciária na órbita estadual, nós temos a Polícia Civil, ok? Só que aqui eu quero agora passar 2 bizus para você, melhor, 3. Primeiro bizu, e aqui é o nosso compromisso com a sua aprovação. Eu lhe disse que nós hoje, ó, foca aqui para mim, por favor, nós falaríamos do 144, mas já com a alteração da Emenda Constitucional 104/2019. Coisa, ó, novíssima, recentíssima, agora do mês de dezembro de 2019, quando estamos gravando esta aula, ok? Então, ó, a Emenda Constitucional criou um outro órgão de segurança pública. Qual é este outro órgão de segurança pública? Nós tivemos aqui a criação, eu vou colocar aqui para você, ó, um asterisco, porque nós tivemos aqui a criação das polícias, ó, Polícia Penal, ô bênção, Polícia Penal. Esta matéria ainda vai ser regulamentada, vai ser discutida, vai ter doutrina, vai ter jurisprudência, vai virar um samurai ainda. Por quê? Em tese, na minha consideração, ela é uma polícia administrativa. Ela está também lá no federal, ok? Então aqui eu posso colocar também, ó, vou fazer mais um aqui, ó, Polícia Penal, tá? PP. E também posso colocar aqui PP, Polícia Penal. Por que eu estou colocando aqui e não aqui? Lá no final, nós vamos estudar o parágrafo 5º, que fala qual é a função desta polícia penal. E daí, você vai entender comigo o porquê que eu considero ela como uma polícia administrativa. Mas eu ressalto para você que isso ainda será objeto de discussão. Então, paciência, tá? Mas dificilmente mude. Todavia, se mudar, você já tem a ressalva aqui do professor. Beleza? Beleza? Vamos avançar. Este foi o primeiro bizu. Então, eu trouxe para você mais um órgão de segurança pública. Mais um. Então, até então, nós tínhamos apenas os que eu lhe mostrei e agora eu trouxe mais um. Beleza? Tá. O segundo bizu que eu tenho para passar para você é o seguinte. Que não faz parte da segurança pública, ó, vou colocar aqui também em vermelho um outro asterisco, dizendo o seguinte, que as guardas civis municipais, né, os GCM, que são os guardas municipais, não fazem parte dos órgãos da segurança pública. Guarda Municipal Civil, Guarda Civil Municipal não faz parte da segurança pública. É possível que os municípios instituam, criem guardas municipais? Perfeitamente. Todavia, não diga que a guarda municipal do seu município, da sua cidade, está dentro da segurança pública. Apesar de muitas guardas municipais exercerem atividades fantásticas, chegando quase igual ou tão igual à polícia militar, mas na teoria não faz parte da segurança pública, ok? E o terceiro e último bizu, vou colocar aqui também, ó. Os órgãos da segurança pública tratam-se de um rol, rol taxativo. O que é um rol taxativo, professor? Rol taxativo, tá taxado na lei, tá taxado na Constituição, tá lá bem claro, 144 da Constituição Federal, você vai ler comigo já já. E lá, quem tá lá
é segurança pública. Quem não tá, não é segurança pública. Por isso que eu lhe disse que, ó, GCM, Guarda Municipal, não é órgão da segurança pública. Por quê? Porque não tá no 144. Você olhou, não tá, tá fora. Não é órgão da segurança pública, ok? Então, ó, fica comigo agora. Nós vamos... Já deu o print aqui? Pode dar um print. Tenta jogar aqui a tela inteira, pegando aqui. Isso, vai mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, isso. Não vai dar, pronto. Mas você já deu uma olhada, isso aí, isso aí. Então, essa aqui é a primeira parte, para você entender o organograma todo da polícia da segurança pública, ok? Agora eu vou apagar isso aqui e vou trabalhar com você polícia por polícia, ponto por ponto. Vamos começar lá, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal e assim sucessivamente, ok? Então, vou apagar, já comecei a apagar, e agora você vai fazer o que comigo? Eu vou jogar na tela para você a Constituição, o texto constitucional, ok? Nós vamos juntos fazer a leitura agora da Constituição. Por quê? Porque é lendo a Constituição que a gente vai gravar, que a gente vai entender quais são as funções dos órgãos da segurança pública, ok? Então, ó, preste atenção comigo aqui, preste atenção. Agora eu vou, junto com você, fazer a leitura do texto do artigo 144. Neste artigo, nós vamos obter o conhecimento das funções de cada polícia que eu coloquei ali para você, inclusive da polícia penal. Então, ó, tela agora, tela, venha comigo. Vamos lá. Artigo 144 diz assim: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, ó, primeira coisa aqui, preste atenção, é dever do Estado, ok? Mas também é responsabilidade de todos. Então, você, eu, nós somos responsáveis pela segurança pública, pela segurança do nosso bairro, pela segurança da nossa rua. Não joguemos a responsabilidade somente no Estado. Eu ficava puto da vida quando eu ia atender uma ocorrência. Eu lembro que eu atendendo uma ocorrência de roubo uma vez, um vizinho chegou e falou assim: eu vi uns 2 homens andando pra lá e pra cá com um capuz na cabeça e depois eu vi que eles colocaram a máscara, mas eu achei que era brincadeira. Porra, meu irmão, num local escuro, onde tinha várias casas com caminhonete, o cara achou que era brincadeira. Quando o morador chegou, um dos vagabundos, não pode falar vagabundo, né? Um dos rapazes em conflito com a lei, meteu o ferro, meteu a máquina no vidro do motorista e disse desce. Levou caminhonete, levou as pessoas como refém. Loucura, loucura, loucura. Porra, se o idiota lá tivesse avisado, tem um cara aqui, a polícia chegava, abordava, já levava ali os vagabundos. Não pode falar vagabundo. Os 2 rapazes em conflito com a lei, né? Já poderíamos levar preso porque estava portando arma de fogo. Crime de porte ilegal de arma de fogo, talvez até de uso restrito, ok? Mas, como ele achou que era só dever do Estado, né? Tinha que ter a viatura ali pra lá e pra cá na rua dele, não falou, o vizinho sofreu. Mas tudo bem, vamos lá. Então as questões podem vir isso, nesse sentido assim, tá cobrando o texto de lei. Olha o que diz lá. Então, quem são os órgãos da segurança pública? 1, PF, Polícia Federal. Olha ela aqui, PRF, ok? 3, Polícia Ferroviária Federal. Outra, Polícias Civis. Olha lá, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E temos aqui, olha aqui, redação dada pela Emenda Constitucional 104 de 2019, coisa recentíssima. O nosso compromisso é com a sua aprovação. Então aqui, mais uma vez, polícias penais
penais, elas estão, ó, na órbita federal, elas estão na órbita estadual e distrital. E com relação à órbita distrital, eu tenho alguns bizus para passar para você já já, tá? Então fica comigo aí, fica comigo que a gente vai, que você vai entender esses detalhes comigo. Tá, mas agora, vamos lá. Eu quero saber quais são as funções. Eu quero saber quais são as funções. Como é que eu apago aqui? Ah, já lembrei. Vou apagar aqui, ó. Muito bem. Eu quero saber quais são as funções. Você vai vir para a tela comigo agora, tá? Você vai vir para o quadro e nós vamos colocar aqui quais são as funções. Espera lá, é um programa novo aqui. Muito bem. Vamos lá. Top das galáxias. Venha lá. Joga na tela aqui comigo agora. Pronto. A primeira é os homens de preto, viu? A Lava Jato deixou a Polícia Federal assim, olha, muito bem vista. Um grande abraço para os meus amigos federais. Nós temos aqui no curso alguns federais. Um grande abraço para vocês. Então vamos lá. Então, ó, eu começo então o primeiro órgão aqui de segurança pública, eles. Porra, professor, você fala que os caras são os homens de preto e põe azul. Ah, você é cabaço mesmo. Vamos, olha lá, preste atenção. Põe preto, rapaz, pros caras. Ponha preto. Pronto. PF, pô. Quer CPF? Vem com a gente, vem com a gente. Então diz aqui, olha, Polícia Federal. O que você precisa saber da Polícia Federal para acertar a questão de prova? Eu não vou ficar desenhando, fazendo coisinhas para você para dizer que eu sei. Não, você tem que saber que a Polícia Federal, ela vai trabalhar em cima de reprimir infrações. É isso aqui, ó. Grave isso, pai, ó. Grave isso aqui, ó. Infrações de ordem. Grave essa palavra aqui, ó. Ordem política, oh meu Deus, e social. Lá na tua prova, eu subi aqui a ladeira do Pelô, mas tudo bem. Olha lá, lá na tua prova, eles vão trocar, dizendo que outras polícias, principalmente a Polícia Civil, vai reprimir, vai trabalhar em cima das infrações de ordem política, mas não é da Polícia Civil essa função. É somente da Polícia Federal. Grave isso, grave isso. Tá lá no texto constitucional, apurar infrações penais contra a ordem política e social. Tá aí na tela? Tá na tela? Oh, meu Deus, olha que bênção aqui. Esse Pokémon é de Deus mesmo, esse menino, viu? Olha aqui. Poxa, agora, vamos lá. E agora? Peraí, eu vou acertar. Pronto. Ordem. Não vou acertar não, deixa quieto. Vamos voltar aqui para a tela, presta atenção. Infrações de ordem política e social. Ok, só que tem outras coisas também que nós precisamos analisar. Olha lá, o texto ainda continua dizendo que haverá a presença, a participação da Polícia Federal quando for para quê? Prevenir e reprimir o quê? Ó, quando violarem o BIS. Ah, o que é BIS, professor? O BIS é quando houver afronta, quando houver lesão, violação, ameaça de lesão a quê? Ó, venha comigo aqui, venha comigo. Bens, interesses e, vou colocar aqui em cima, ó, serviços, ok? De interesse de quem? Da União, Então o texto constitucional, volta lá, diz assim, olha, apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bis, ó, bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Então, preste atenção, vem comigo aqui na tela. Outro bizu que eu tenho que passar para você. Preste atenção. Ó, o próximo bizu disse que quando houver uma infração que esteja em detrimento do BIS, bens, interesses e serviços da União, nós teremos ali a presença, nós teremos a repressão por parte da Polícia Federal, ok? Muito bem. Só que disse também
que esta participação da Polícia Federal pode ser quando houver lesão, quando for concernente às autarquias e empresas públicas. Pergunto para você. Um roubo que ocorre na Caixa Econômica Federal. Quem será que vai investigar este roubo? Vai ser a Polícia Civil ou a Polícia Federal? A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública da União. Então, quem vai investigar este crime é quem? PF. Agora, vou mudar o exemplo. Nós temos um roubo na Sociedade de Economia Mista, conhecida como BB, Banco do Brasil. Ó, Banco do Brasil. Então, quando houver um roubo lá no BB, que é uma sociedade de economia mista, quem vai investigar esse crime? Diga para mim. Aqui vai ser a PPPC. Ó, o texto disse que é somente quando houver lesão ao bem, interesse, serviço da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Não falou, ó, aqui não tem, vou fazer, ó, não tem sociedade de economia mista. Então, ó, sociedade de economia mista, não, está fora, ok? Então, não tem presença, não tem investigação por parte da Polícia Federal em roubo ao Banco do Brasil. Isso é a regra, ok? A regra é essa. Muito bem. E por fim, o que você precisa mais saber sobre a Polícia Federal? A Polícia Federal é a polícia que vai desempenhar as funções onde? No mar, ó, Polícia Marítima, Polícia Aeroportuária e a Polícia de Fronteira, ok? Então, o texto disse, olha, a polícia, vamos lá, olha aqui, a polícia, lá o inciso 3, ela vai exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, ok? Inciso 3 aqui, volta em mim. Então, isto aqui é o que você de fato precisa saber para gabaritar a sua questão. Obviamente que você não pode se limitar a só a minha aula. Você tem que fazer a leitura do texto de lei. Por quê? Diz também que a Polícia Federal tem que prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o descaminho. Por exemplo, lá no estado do Paraná, é uma região de fronteira ali com Foz do Iguaçu, com Guaíra. Então lá o contrabando é muito forte. E quem trabalha para prevenir e reprimir tanto o tráfico, quanto o contrabando, quanto o descaminho? Polícia Federal. Então, vou colocar aqui só para você fazer o seu caderno. Então, ó, tráfico, né? Tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas. Nós temos também o contrabando. Isso você vai descobrir a diferença lá na matéria de direito penal. E o descaminho, ok? Então, vamos lá, fechamos aqui, ó, tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Então, isso é o que... Vem mais um pouquinho pra cá. Isso é o que você precisa saber da Polícia Federal. Você sabendo isso aqui, você vai gabaritar. Quando nós fizermos as questões, você vai entender, tá ok? Então, ó, fica comigo, porque nós vamos avançar ainda para falarmos de outras polícias, de outros
órgãos, tá? Bora continuar, vamos falar agora de Polícia Rodoviária Federal, PRF. Os caras são bons, tá? E nós vamos agora entender quais são as funções da Polícia Rodoviária Federal. Já falamos da PF, agora PRF. Vem comigo na tela, vem comigo, vem, olha lá, ó, vem comigo aqui, tá? Parágrafo 2º aqui, olha. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Então, ó, pegou o bizu, o que vem comigo na tela aqui? Vem comigo na tela, olha lá. Então, qual é a função da PRF, este órgão permanente mantido pela União? Diz patrulhamento. Patrulhamento dá uma ideia de prevenção, tá? Prevenção, patrulhamento, ó, ostensivo, é para todo mundo ver, e ficar com medo. Não medo porque os policiais são maus, mas porque você vendo a polícia, você vai condicionar a sua velocidade, o seu comportamento frente à autoridade, frente ao Estado, ok? Então, patrulhamento ostensivo nas rodovias, tá? Que rodovias são essas? Nas rodovias, ó, federais. Então, é possível que aí no teu estado você tenha uma rodovia estadual, mas aqui o patrulhamento é na rodovia federal, pai. Então, PRF tá lá, ó, nas rodovias federais. Um grande trabalho. Eu tenho vários amigos que são da PRF e esses guerreiros, eles desempenham um trabalho fantástico. Obviamente que poderia ser muito melhor se tivesse efetivo, mas não tem efetivo para toda essa malha rodoviária do Brasil, tá? Então é um trabalho fantástico. Agora outra coisa, eu vi esse detalhe aqui em prova e vou colocar para você não cair nessa pegadinha. Preste atenção, ó, a PRF não é subordinada à Polícia Federal, ok? Não há subordinação, vou marcar em vermelho, não é subordinada à Polícia Federal. Por quê? Eu vi em uma questão esses dias atrás, a prova dizendo que a Polícia Rodoviária Federal tem a função, né, de patrulhar ostensivamente as rodovias federais, sendo, né, órgão subordinado à PF, negativo. Eu acho que isso é muito simples, mas é possível que alguém caia nessa pegadinha. Se estava lá na prova, alguém deve ter errado, ok? Então a PF não é subordinada à polícia, a PRF não é subordinada à PF. Eles estão subordinados todos ao Ministério da Justiça, tanto eles quanto até mesmo a Polícia Penal Federal, ok? Então, PRF... podemos passar a régua, beleza? Ó, vou avançar, passei a régua. Muito bem, vamos ganhar tempo aqui porque agora eu quero ir para a próxima. Qual é, professor? Fale qual é a próxima. Eles, ó, Polícia Ferroviária Federal. Quem são esses caras? Eu gostaria que alguém marcasse o meu nome lá com um policial ferroviário federal. Eu gostaria, eu vou deixar aqui, ó, o meu Instagram. Onde que eu posso deixar aqui? Vou deixar aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. @ meu Deus, o que é isso? Hã? Não posso não? Ih, já me cortaram aqui, mas deixa lá, pronto. Deixa quieto, deixa pra próxima. Mas enfim, vamos lá. Polícia Ferroviária Federal. Vem comigo na tela, vem comigo. Olha lá. Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Eu nunca andei numa ferrovia federal. Sempre tive vontade. E você tem? Eu nunca andei numa ferrovia. Vamos lá, vem comigo. Então, o que você precisa entender aqui da PFF? Ó, primeira coisa, é um órgão permanente. Então, existe, tá? Órgão permanente, tá? Órgão permanente. Mantido por quem?
é mantido pela União, tá? Então é um órgão, ó, federal. E outra coisa, para que serve patrulhamento? Olha aqui, ó, patrulhamento ostensivo, sempre grave, ela é uma polícia administrativa para evitar o cometimento de crime. Patrulhamento ostensivo nas ferrovias federais. Padrão, top das galáxias. Vai acertar essa questão aí, pai, ó. Não tenha dúvida. Órgão permanente, mantido pela União e a função é patrulhamento ostensivo, onde, ó, nas ferrovias federais. Bora brocar? Bora brocar? Porque é isso aqui, pai, que você precisa saber. Não precisa saber mais. Não fica inventando, procurando pelo em ovo. Segue o baile, beleza? Agora vamos para outro, Vou apagar. Posso passar o canetão aqui? Posso passar o apagador no canetão? Já foi. Muito bem. Na dúvida, vai estar tudo lá no seu material, tá? Não se preocupa. Ah, professor, tá muito rápido. Eu acho que não. Estou perguntando aqui para os meus amigos aqui que estão acompanhando a aula comigo. Eles disseram que tá de boa. Então, se tiver muito rápido, manda o feedback depois aí. Mas não sei o que vamos fazer. Vamos lá. Vem para a tela agora. Vem para a tela. Agora nós vamos falar das polícias civis. Olha aqui, ó. Vamos lá, polícia civil. Deixa eu ir aqui. Pronto, agora que eu já peguei aqui o bizu. Agora eu tô fera, hein? Tô fera. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Vou apagar aqui esses rabiscos anteriores para a tela ficar legal para você. Porque aqui o nosso compromisso é com qualidade, tá? Olha lá. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia, ok? De carreira, não é o delegado calça curta mais. Incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Olha o bizu, exceto as militares. Vem comigo, pai, agora. Vem comigo na tela. Eu vou botar preto aqui para valorizar meus amigos aí da PC, tá? Então, ó, qual é o número aqui? Eu já tô na 4, né? Então, deixa eu colocar aqui. Vou jogar aqui o 4. Então, falei de PF, PRF, PFF. Então, agora é Polícia Civil. Então, vimos, conforme o texto constitucional, que a Polícia Civil, como disse o texto, ela é dirigida por quem? Ó, dirigida por delegados de carreira. Não é mais o delegado calça curta, tá? Aquele delegado calça curta não existe mais. Hoje você tem que ser bacharel em direito, em alguns estados tem que ter prática jurídica e muito mais. Então, é um concursaço, é um concurso top das galáxias. Então, se você tem interesse, vai pra cima, porque vai dar certo. Só que o que mais você precisa entender? Que os delegados, né, que são quem representa a Polícia Civil, são os que representam a Polícia Civil, eles devem fazer o quê? O texto diz que eles vão apurar, ó, a Polícia Civil serve para apurar as infrações penais. Infrações penais. Olhe, aqui nós temos um caráter residual. O que é um caráter residual? Tudo que não for da competência da União, da competência da PF, é nosso, é da Polícia Civil. Primeiro concurso que eu passei na minha vida foi um concurso para a Polícia Civil, investigador da Polícia Civil, ok? Então eu tenho um carinho muito grande pela área policial, tá? Você já deve ter percebido. Então, ó, um caráter residual. O que não for de competência da União é nosso. E aqui, brother, é praticamente tudo. Para você ter ideia, um concurso para a Polícia Civil tem sido muitas vezes mais difícil do que o concurso para delegado de Polícia Federal. Por quê? Porque cai tudo. O que não é da União, cai tudo para a Polícia Civil. E por fim, o que você precisa entender? Isso aqui, olha, eu posso colocar que, eu vou colocar em vermelho para você não errar, porque, ó, exceto as infrações militares, ok? Então, tudo que for militar,
Tudo que for militar, o texto constitucional disse que não, ó pai, não é, aqui tem um exceto. Então a Polícia Civil apura infrações penais, exceto as militares. Então, se a infração é militar, se o crime é militar, quem vai apurar, quem vai proceder à investigação não é o delegado de polícia, mas é o tenente lá da Polícia Militar, é o oficial lá das Forças Armadas. Só trago aqui uma ressalva que o crime doloso contra a vida praticado por um militar contra a vida de civil, ele vai ser apurado lá na Justiça Comum, lá na parte do júri popular, ok? Mas só esse bizuzinho, nada mais. Isso aqui é Polícia Civil, beleza? Posso avançar? Porque não tem muita coisa, não posso ficar aqui procurando pelo em ovo, ficar desenhando. Não, vamos avançar, pai. Agora, ó, presta atenção. Vou falar com você aqui bem baixinho, só eu e você. Nós vamos falar agora sobre o órgão que mais trabalha na segurança pública. Se você está achando que é brincadeira minha, passe no concurso, trabalhe lá pelo menos 1 ano e depois você vem falar para mim se o que eu vou falar para você aqui agora é verdade ou mentira. Nós vamos falar dos heróis, nós vamos falar daqueles que de fato trabalham muito e ganham pouco. Porque eu ganhei pouco, tive que sair. Então daí o que acontece? Eu vou falar agora, ó, número 5, eles, quem? Polícia Militar. Isso, um grande abraço para os meus amigos lá da Polícia Militar do estado do Paraná, do estado da Bahia, onde tenho parentes que são policiais militares, né? Tenho um grande apreço por essa instituição, apesar de não ter uma valorização do pessoal, dos praças. Os oficiais não, os oficiais têm valorização. Se disser que não tem, é mentira, tá? É mentiroso o oficial que está dizendo isso. Vamos lá, Polícia Militar. Agora vem comigo. Vem comigo, porque os homens, como diz, as pessoas falam isso, né? Cuidado que lá vem os homens. Olha lá, presta atenção. Vou descer aqui um pouquinho, tá? Pra gente ter uma tela mais legal. Isso aqui, ó. Vamos lá, parágrafo 5º aqui. Muito bem. As polícias militares, eles... agora eu tenho que apertar de novo aqui. Agora eu já sei, viu? Viu, Pokémon? Você me ensinou, eu aprendi, pai. Então, Pokémon tá querendo ir lá para Bahia, passar uns dias lá, né, em Porto Seguro, relaxando. Muito bem, vamos lá. As polícias militares cabem o quê aos heróis? A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Opa! E agora vai continuar os bombeiros. Então, vou parar aqui, Vem com o pai aqui, vem com o pai. Preste atenção. Polícias militares, eles podem ser também, vou lhe dar um plus, né, pai? Porque aqui a gente quer o compromisso com a sua aprovação. Eles também são considerados força, auxiliar e reserva, reserva do Exército Brasileiro, EB, tá? Aqui é EB, viu? Exército Brasileiro. Então, ainda há esta nomenclatura, né? Então, as polícias militares ainda são chamadas de forças, força auxiliar. Tem um R aqui, viu, pai? Tem um R aqui, meio feio aqui, mas tem. Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro. Mas a Polícia Militar, eles são chamados agora de militares, militares, vou colocar só no singular, militar estadual, tá? Então, hoje, ser militar, você pode ser militar tanto na órbita federal, ser militar da União, quanto ser militar estadual. Acorde aí, pai, se você quer ser polícia... Não durma não, viu? Pelo amor de Deus. Tá, então, militar estadual. Beleza. Mas qual é a função da polícia militar? Olha, a polícia militar é de tudo, viu, pai? Eu já fui parteiro,
eu já fui psicólogo, já fui conciliador, já fui de tudo na Polícia Militar. Já fiz casamento, já reatei relacionamentos, já fiz de tudo nessa polícia quando eu trabalhava. Mas, constitucionalmente, o texto diz que cabe à Polícia Militar, ó, é uma polícia ostensiva. Por que ostensiva? Preste atenção, é uma polícia que está clara lá na rua, fardada, com aquele fuzil, com aquela pistola, com aquela viatura linda, com aquele giroflex girando para todo mundo ver. É ostensivo. A PM foi feita para ver. Então todo mundo tem que ver a PM, principalmente a vagabundagem. Não pode vagabundagem, pelo amor de Deus, me desculpem, o pessoal dos direitos humanos, os que estão em conflito com a lei, ok? Então tá, a polícia é ostensiva, tem que estar lá fardada, por isso que eles põem aquele manto sagrado, tá? Usei 6 anos aquele manto sagrado, então um abraço aí pra você que usa o manto sagrado, tá? E agora, o principal, olha aqui, pai, ó, preservação. Preservação de quê? Da ordem pública. Tire a PM da rua para você ver. Eu lhe falei aqui no início o quê? Que tirou a PM da rua lá em Salvador, na Bahia. O que aconteceu? O povo levava, era geladeira nas costas. Sabe aquela geladeira que todo mundo quer comprar? Aquela que tem 2 portas que você abre assim, que você pensa, meu Deus, como é que eu vou encher essa geladeira aqui de coisas, né? Porque é tão grande, mas todo mundo quer. Minha mulher mesmo falou, eu quero uma geladeira dessa. Eu falei, calma, relaxe que painho vai lhe dar. Painho sou eu. E daí eu falei, fique tranquila que eu vou dar. Então ano que vem, se Deus quiser, já vou dar essa geladeira para ela. Então, essa polícia, ela foi feita, ó, para preservar a ordem pública. É para evitar o cometimento do crime, ok? Para evitar o cometimento do crime. Outra coisa. Essa polícia, ela subordina-se, tá? Ela é subordinada a quem? A quem? Ao prefeito? Não. Subordinada a ele, ó, a ele. O senhor excelentíssimo governador do estado. Lembra lá do filme Tropa de Elite? E aí, governador, qual é a decisão? Ou seja, quem manda na PM é o governador. Ela é subordinada ao governador, ok? Então, quem manda na PM é o governador. Agora, eu vou trazer um bizuzinho para você aqui. Vou jogar aqui no fundo, aqui embaixo, ver se dá. Ó, preste atenção. A PM... Preste atenção nisso aqui, ó. A PM do DF, a Polícia Militar do Distrito Federal, ela também é subordinada ao governador, tá? Ela também é subordinada ao governador. Mas a PMDF, ela é, ó, mantida, pai, mantida por quem? Pela União, tá? Ela é mantida pela União. Então eu posso lhe dizer que o policial militar do DF é o que mais ganha no Brasil. Por quê? Porque quem paga o salário do PMDF não é o Distrito Federal. Quem paga é a União. A lei é federal. Ou seja, a PMDF é mantida pela União. Mas a Constituição disse que o governador usa. Aqui é assim, ó, é igual aquela mulher. Não, mulher não. É igual aquele filho de Deus, aquele homem, que paga tudo para sua mulher, põe silicone, sabe? Põe silicone, cabelo, unha, a minha fica linda. Era feia, feita peste e ficou linda. Porque não tem mulher feia, tem mulher pobre. Se você é feia, é porque você é pobre. No dia que você passar com você melhorar, você vai ver, vai ficar mais bonita, vai fazer uma academia, vai comer melhor. Ó, tem uns que não tem jeito, é o meu caso, mas pra você tem jeito, tá? Mesmo tendo dinheiro, não teve jeito. Tá, vamos lá. Então, ó, a PMDF é assim. Então, a União mantém, paga e o governador usa. Então é aquele coitado que paga tudo pra mulher e o outro usa. Sacanagem, hein? Poxa vida, eu não quero passar por isso, espero que não tenha passado por isso, porque a mulher gasta, viu? Ó pai, se você quer casar, estude, viu? Porque mulher gasta.
Todo dia a mulher quer salão. Aí minha mulher agora inventou de comprar como é que diz? Uns suplementos. Mas não é um suplemento, um whey protein pra ir pra academia. Não, é pra fazer merendinha, lanchinho. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Mas aquela porra é caro. Só numa pancada foi R$ 700. Eu tô ficando louco com esses negócios. Mas é assim mesmo. Se não quiser mulher, arruma um homem, né? Fica com outro. É direito seu, tá bom? Vamos lá. Mantida, então, pela União. Beleza? Aqui, PMDF. Mas as polícias militares dos estados, elas são subordinadas e são mantidas pelo próprio Estado. Beleza? Beleza? Vou avançar porque eu preciso concluir isso aqui, ó. Vou passar aqui o apagador pra gente eliminar essa parada. Muito bem. Ó, não fique chateada comigo não, viu, moça, você que tá me ouvindo. Não fique chateada não, porque isso é verdade. Não tem mulher feia, só tem mulher pobre. No dia que você tiver bastante dinheiro, você vai ver. Você vai dizer, nossa, como eu era feia. Mas hoje você vai dizer, nossa, eu tô tão linda. Eu tenho uma amiga que ela ganhava, coitada, R$ 5.000. Era feinha. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, e aí, vai dar certo o concurso? Aí fui nomeada. Quanto? Ganhando em torno de R$ 27.000. Oficial de justiça. A menina ficou linda agora, comprou um carro maravilhoso, começou a viajar, cuidar da pele. Então, tem que ter dinheiro mesmo, viu? Não tem jeito. Então, vamos lá. Ó, vamos deixar de conversa fiada, professor, e vamos pra frente? Isso, bora lá. Eu vou falar agora do Corpo de Bombeiro Militar, tá? Então, o CBM. Vamos lá. Corpo de Bombeiro Militar. Tela, pai. Bora lá, olha lá. Corpo de Bombeiro Militar. O que diz aqui sobre o CBM? Ó, o texto disse que aos corpos de bombeiros militares, olha eles aqui, ó. Corpo de Bombeiro Militar, misericórdia, que linha, hein? Vamos lá, ó, ficou mais bonitinho agora. Além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Então, o que você precisa saber aqui sobre o Corpo de Bombeiro Militar? Venha para a tela, pai. Venha para a tela. Olha, presta atenção. As funções, isso você vai encontrar lá no Estado ou no DF, elas estão, ó, as funções estão definidas em lei. Tem leis que diz quais são as funções do Corpo de Bombeiro Militar, ok? Então, ó, funções estão definidas em lei. Então, a Constituição não disse quais são as outras funções do Corpo de Bombeiro, mas disse uma delas, e essa é fantástica. Qual é? O Corpo de Bombeiro Militar vai exercer a função, ó, qual é, pai? Qual é? Fale pra mim. De defesa civil, ok? Defesa civil. Então, preste atenção, o que você precisa saber de Corpo de Bombeiro Militar? As funções estão definidas em lei, estão definidas na lei conforme disse a Constituição e a defesa civil. Essa está lá escancarada, está expressa, não tem como fugir. Então, Corpo de Bombeiro é defesa civil também. Obviamente que tem municípios, né, que nós temos aqui a função de defesa civil também ali. Não o Corpo de Bombeiro, não é Corpo de Bombeiro Civil, tá? É um órgão lá do município que também exerce a função de defesa civil. Mas a Constituição disse que o Corpo de Bombeiro tem que ter essa função. Beleza? Então, ó, fechamos aqui a primeira parte disso, porque temos ainda um outro detalhe. Então, eu não posso concluir aqui, por quê? Porque faltou o principal, né, pai? Que é a Emenda Constitucional 104 de 2019. Então, vamos lá. Eu tô no 7, né? Então, 7. O 7 está muito apagado. Essa cor preta, que eu vou meter um azul, ó. 7, porque os caras têm que ter destaque aqui, viu? Polícia
penal. Polícia penal. Ok? Polícia penal. Preste atenção. Preste atenção. Venha comigo aqui. Por quê? Não, deixa comigo primeiro. Por que nós tivemos aqui um novo órgão? Então, a primeira coisa que você tem que saber, que é um novo órgão, né, da segurança pública. Por quê? Até então, os agentes penitenciários, eles exerciam a função, mas eram assim, sabe, meio jogados. Eles não tinham um pai exato, né? Cada estado dava um nome, cada estado dava alguns direitos, né? Não tinha dedicação exclusiva, enfim. E esta categoria de agentes penitenciários, né, agentes de cadeia, de segurança, do nome que você queira dar, eles, né, não eram polícia na teoria. Todavia, eles começaram essa briga já há alguns anos pelo projeto de lei, né, em ser polícia penal. E, graças a Deus, em 2019, nós tivemos a publicação, né, desta emenda constitucional que alterou a categoria de agentes penitenciários e os afins e tornou eles agora policiais penais. Então, o que é agora o policial penal? O policial penal eram os antigos, né? Antigos agentes penitenciários, ok? Então, os antigos penitenciários eram hoje se tornou os policiais penais, ok? Então, houve agora uma alteração nos órgãos da segurança pública. Eles passaram a ser um novo órgão. Agora eles passaram a ter mais direitos, eles passaram a ter dedicação exclusiva, vai dar uma melhorada. Os próximos concursos, você já vai ver que os critérios já serão diferentes. E agora, nós tivemos alterações no texto constitucional. Por exemplo, o texto constitucional passou por uma alteração. E qual foi a alteração passada? Primeiro, nós tivemos uma alteração no artigo 21, nós tivemos no artigo 32 e tivemos uma alteração no artigo 144. Estes aqui, principalmente, olha, estes aqui, nós teremos o seguinte, que os agentes, que não são mais agentes, professor, na verdade, os policiais penais lá do Distrito Federal, eles terão as mesmas regras do que os PMs, do que os policiais civis, do que os bombeiros. Quais são? Eles farão parte lá do Distrito Federal, todavia eles serão também mantidos pela União. Eles vão fazer parte do mesmo órgão ali que organiza a segurança pública. Por exemplo, se no estado o órgão maior é a Secretaria de Segurança Pública, e ali eu tenho Polícia Civil, Polícia Militar e tenho também Corpo de Bombeiro, agora eu vou ter também os policiais penais, ok? Então essas foram as alterações principalmente. Então aqui trata somente do Distrito Federal, ok? Agora, no 144, que é o que mais nos interessa, porque o teu edital geralmente trabalha com o 144, quando cobra segurança pública, traz algumas informações muito pertinentes para você, ok? Vem comigo na tela, vem comigo na tela. Olha lá, ok? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Eu vou fazer a leitura com você para que a gente entenda esses detalhes aqui sobre a polícia penal. Olha lá, vamos lá. As polícias... Cadê onde eu estou? Aqui, as polícias militares, corpo de bombeiros, tal, ok. O que eu quero mesmo... Aqui, parágrafo 5 aqui, ó. Quinto A. As polícias penais... vinculadas, olha aqui, ó, vinculadas, deixa eu marcar o texto aqui, cadê? Aqui. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema,
Penal, né, da unidade federativa que pertencem, cabem à segurança dos estabelecimentos penais. Ou seja, as polícias penais agora, elas vão ficar, como já lhe falei, vinculadas ao órgão administrador do sistema. Então, se é a Secretaria de Segurança Pública, essa nova polícia vai estar lá. Mas o que de fato nos interessa é isso aqui, olha. Cabe à segurança dos estabelecimentos penais. É isso aqui que eu quero focar com você. Então venha comigo, ó. Então, qual é a função dessas polícias penais? Ó, o texto disse que é segurança dos estabelecimentos penais, ok? Então, esta é a função. Grava isso aqui, ó. Grava isso, ó. Esta é a função da polícia penal. Então, segurança dos estabelecimentos penais. Então, esta nova polícia vai fazer a segurança lá dos presídios, das penitenciárias. Por isso, trabalhando esta palavra segurança, eu lhe disse no começo que as polícias penais estariam lá na categoria de polícia administrativa, porque dá a ideia dá a entender que segurança é para prevenir. E prevenção, em regra, é para a polícia administrativa. Então, preste atenção. Aqui, em regra, é para a polícia administrativa. Só que isso pode mudar, tá? Isso pode mudar, pode vir um novo entendimento. Por quê? Surgirão perguntas. E os crimes que ocorrerem lá dentro das penitenciárias? Quem vai investigar? É esta polícia? Ou é a Polícia Civil ou a Polícia Federal? Tá? Então são detalhes que ainda vão ser discutidos, mas para você não tem prejuízo. O que você precisa entender? Que existe uma nova polícia, que é a Polícia Penal, os antigos agentes penitenciários, é um novo órgão. Essa emenda constitucional 104 de 2019 alterou os artigos 21, 32 e principalmente o 144, e o parágrafo 5º-A trouxe que essas polícias penais farão a segurança dos estabelecimentos penais. Então, só relembrando que o Distrito Federal tem algumas regras diferenciadas, porque essa Polícia Penal, ela estará tanto no Estado, quanto no Distrito Federal, quanto também na União. No Distrito Federal, o artigo 32 mesmo diz o seguinte, que a União vai manter, mas o Distrito Federal usa. É aquela mesma coisa que nós já havíamos falado, ok? Então, eu acho que ficou muito claro. Hoje você precisa saber que os órgãos da segurança pública, quais são eles? Quais são esses órgãos? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Penal. Então, no esmiuçar aqui dos órgãos, nós chegamos a 7 órgãos. Então, foca, continua a leitura dos textos constitucionais, porque, ó, vamos fazer questão e você vai ver como que isso aqui vai cair. No Brasil, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, a segurança pública é exercida por quais órgãos? Então preste atenção agora. Presta atenção quais são os órgãos que compõem a segurança pública. Nós temos aqui 5 opções e você tem que achar quais são os órgãos. Eu já te falei, preste atenção. Vamos lá, ó. Forças Armadas, Polícias Federais, Civis, Militares e Corpo de Bombeiros. Letra B. Polícias Federais, Civis, Militares e Corpo de Bombeiros. Letra C. Ministério Público, Polícias Federais, Civis e Militares. Letra D. Ministério Público, Polícias Federais, Civis, Militares e Corpo de Bombeiros. Letra E. Forças Armadas,
polícias federais, civis e militares. Foca em mim aqui agora. Ó, meu brother, pelo amor de Deus, você não me erre uma questão dessa porque tá de graça. Se cair lá na sua prova, uma questão dessa é um ponto já garantido. Por quê? Pelo processo de eliminação, talvez se você nunca tivesse assistido a minha aula, você acertaria essa questão. Mas vamos lá, vamos ver qual é o gabarito aqui. Você já marcou qual é o gabarito? Vamos para a tela. Então, letra A, tá certo? Letra B, onde que está o erro? Letra C, D ou E? O gabarito aqui da nossa questão, obviamente, vai ser a letra B. Então, nós temos polícias federais, civis, militares e corpo de bombeiro. Por que as outras estão erradas, professor? Óbvio, vai pelo processo de eliminação. Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica? De jeito nenhum. Ministério Público? Nada a ver. Outra coisa, Ministério Público e, novamente, Forças Armadas. Então, 4 questões aqui, 4 opções já lhe davam a entender que estava errado. Então, por um processo de eliminação, você iria na questão B, ok? Então, eu espero que você tenha acertado essa questão, porque está de graça. Vamos para a próxima. À luz da Constituição Federal de 88, julgue o item que se segue a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. A competência da PRF, instituição permanente, organizada e mantida pela União, inclui o patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais. E aí, é uma questão que cobra certo ou errado. Então, provavelmente, uma questão do Sebrasp, uma questão que uma errada anula uma certa. Ou seja, toma cuidado. Então, esta questão, este dispositivo aqui sobre a PRF está certo ou está errado? Ok? Vamos ver o gabarito? Olha lá o gabarito. O gabarito, obviamente, que está errado. Por que está errado? Olha aqui, ele incluiu o patrulhamento das ferrovias federais. E você sabe que Ferrovia Federal é da Polícia Ferroviária Federal, ok? Então, foque em mim agora. Então, preste atenção. O segredo aqui é você saber quais são os órgãos, já sabem quais são os órgãos, e você saber a função de cada órgão. Sabendo isso, todas as questões de segurança pública você vai dominar, ok? Mais um detalhe, não esqueça de fazer a leitura do texto de lei, do artigo 144 todo, porque é importante você ter o conhecimento da letra da lei, ok? Forte abraço, fica com Deus, um abraço.